dia a todos. Queria agradecer as generosas palavras do professor Ivo e dizer que eu sinto privilégio estar aqui com vocês, né? E principalmente poder pensar sobre a recepção francesa do pensamento nietzschiano. Quando eu coloco a recepção francesa, é porque a gente tem hoje, amanhã e à tarde, né? Então a gente vai pensar assim como o Nietzsche, vocês verão que na minha avaliação, o que a gente faz como leitor é sempre uma apropriação do autor. Então a gente vai começar com a leitura do Foucault, a leitura do Deleuze, para ir terminar com a leitura do Barthes, que é leitura mesmo do texto dele, algumas partes que eu selecionei, que é o texto A Morte do Autor. Né? E inicialmente, quando a gente fala assim, como eu posso compreender o autor? Quer dizer, qual é o percurso, que elementos eu tenho para garantir que o Nietzsche que eu li é o Nietzsche de fato. Isso sempre foi uma questão que me preocupou, que é uma questão da própria leitura hermenêutica, quer dizer, da compreensão do pensamento do autor. Falava com o Ivo que eu vejo que isso é um problema de da filosofia, que a gente chama de filosofia continental, que trabalha com a linguagem natural. Então, como você tem uma linguagem que tem elementos culturais, sociais, históricos, fica difícil você atingir uma precisão. Esse sempre foi o problema. Quando a filosofia da linguagem, vamos dizer assim, substituiu o paradigma da filosofia da consciência, vamos dizer assim, que é a filosofia que vai de Descartes a Hegel, quando tem essa substituição e a linguagem se torna um problema, nós vamos ter as duas vertentes, a filosofia anglo-saxônica, que é a filosofia analítica, e a filosofia continental, que nós vamos ter hermenêutica. Um dos autores centrais aí é o Nietzsche, depois você vai ter o Heidegger, vai ter, enfim, vai ter Schleiermacher. Eu vou dizer por que o Nietzsche está nessa questão. Porque, não tanto, porque se a gente for ler, sempre que ele fala sobre a linguagem, ele faz uma crítica, dizendo que justamente a linguagem consiste, a lógica, em reduzir a multiplicidade à unidade. Né? Então, a linguagem faz isso e ela não veicula a efetividade, ela faz justamente uma redução de tudo a um signo. Né? Então, ele faz uma crítica. Todavia, ele é considerado por Foucault como aquele que inaugura uma nova hermenêutica. E aí vem a importância do pensamento dele dentro dessa questão da compreensão do próprio interpretar. Mas e que sempre tem presente a impossibilidade de nós atingirmos um sentido último, o que uma linguagem formal, ao contrário, nos permite. Que é o que eu estava dizendo, comentando com o Ivo, né, a questão que eu, como trabalho um pouco com filosofia da linguagem hoje, eu digo assim, se você pegar um filósofo analítico, uma função denotativa da linguagem, você atinge a precisão. Por quê? Porque se você tem um sinal proposicional, ele projeta o mundo. Se essa projeção é adequada, ou seja, eu tenho uma relação adequada, ela é verdadeira, senão ela é falsa. E ponto. Esse é o domínio do espaço analítico lógico. Agora, quando se trata de compreender, não é uma questão de verdadeiro ou falso, mas como eu atinjo o sentido de um texto. E essa questão da hermenêutica, da incompreensão e interpretação de textos, ela foi central ali na filosofia. Por exemplo, se você pega os textos do Schleiermacher, que eu gosto bastante, porque ele justamente vai dizer que assim, quando a gente vai ler um texto, está de antemão dado o que ele denomina de mal entendido. O
texto se apresenta como mal entendido e o exercício hermenêutico enquanto arte é a tentativa de superação do mal entendido dado de imediato. Mas sempre é uma tentativa, porque eu nunca vou ter como garantir que a minha compreensão é de fato a compreensão do autor. Bem, em termos da leitura francesa, como eu disse, principalmente a do Foucault, porque dois autores influenciaram demais minha leitura nietzschiana, vamos dizer assim, né? Já é uma leitura Foucaultiana que já é uma leitura da Vânia, ou seja, onde ficou Nietzsche, né? Que foram o Foucault e o Deleuze. Tá? Ambos estiveram presentes, né? O texto Nietzsche, a Dissolução da Moral, é uma aplicação em Paragenealogia da Moral da leitura de Deleuze. E eu acho que em Paragenealogia da Moral ela faz sentido. Depois acabei me afastando um pouco da leitura dele, por conta de questões que eu vou comentar, que tem a ver com a obra dele, como, por exemplo, a distinção, não sei se vocês leram Deleuze, que tem a distinção entre força ativa e reativa. Leram? Sim. Então, no caso, né, o Deleuze, por exemplo, só um exemplo aqui antes da gente falar propriamente do Deleuze. Ele tem aquela passagem que o Nietzsche tem, né, que o Nietzsche cita, diz assim, ó, a esse conceito de força precisamos introduzir um complemento interno que eu denominarei vontade de potência. O Nietzsche diz, mas apenas nessa citação, em N outras passagens, na própria genealogia da moral, o Nietzsche diz um quanto de força é igual a um quanto de impulso, que é igual ao quanto de vontade. Na maior parte dos textos em que ele trabalha, ele estabelece quase uma relação sinonímia entre impulso, força e vontade de potência, excetuando este texto em que ele fala que este conceito de força precisa de um complemento interno que eu chamarei vontade de potência. Se nós pensarmos em termos de como Nietzsche chega ao conceito de força, a gente vai ver que quem introduziu esse conceito foi o Leibniz. E ele introduz o conceito de força enfim, na sua metafísica, só que a força do Leibniz jamais está em relação com outra força. Por quê? Porque ela é uma substância. Ele postula um conceito que também depois vai estar na filosofia do Deleuze, né, que é a identidade do indiscernível. Então, eu não sou identificado nunca com o outro, mas há uma identidade somente daquele que não pode ser distinguido dele. E esse conceito, então você pensa o conceito leibniziano de força, talvez este conceito, que é uma força sem relação com outra, precise de um complemento interno. Poderia ler assim a citação do Nietzsche, em referência a como o conceito de força existe ou está posto filosoficamente e como ele vai entender o conceito de força, que seria sempre como multiplicidade em relação constante. E ao fazer isso, ele o faz justamente para inviabilizar uma metafísica que, na variação de Nietzsche, consiste em quê? Em você derivar uma multiplicidade de um primeiro simples, que é mais ou menos o que nós temos na metafísica leibniziana. Então, ou temos em Kant, que você tem uma unidade e a partir dela você explica a multiplicidade. Então, para evitar isso, é que o Nietzsche faz a força em relação. Mas, enfim, isso foi dizer para que o Deleuze, a partir dessa citação, entendeu que a força é aquilo que pode e a vontade é aquilo que quer. Então, a vontade é afirmativa e negativa, a força é ativa e reativa. Então, ele tem essa diferença que eu acho possível
encontrarem para a genealogia da moral, né? Tanto que eu apliquei, encontrei, eu só fui ver o problema deleuziano quando eu terminei esse livro, ou seja, o meu mestrado, que eu vi assim, tem um problema. Apareceu como um problema essa distinção. Ela não pertence a Nietzsche, ela pertence a Deleuze. E aí você vai tentar compreender por que um autor estabelece uma determinada compreensão de outro autor. E aí que eu vejo que está ligado ao que vocês estão trabalhando, que é a recepção. E aí nós veremos assim, ó, que tanto Deleuze quanto Foucault, e eu poderia dizer tanto Heidegger, quanto Lauter, quanto isso, quanto aquilo. Se você pegar a leitura do Heidegger, a leitura nietzschiana do Heidegger é condição de possibilidade da filosofia dele. Entendeu? Então você tem um Nietzsche do Heidegger, que é o Nietzsche que permite o ser e o tempo do Heidegger. Então você tem o Nietzsche do Deleuze, em Nietzsche a filosofia, que permite o diferença e repetição. E você tem, por exemplo, uma história da sexualidade Foucaultiana, que é uma genealogia da moral. Então, por isso que eu falo da questão do apropriar-se. Entendeu? Eu não posso, por exemplo, me apropriar do discurso lógico, porque mas ele justamente termina, digamos assim, o discurso da função denotativa da linguagem, reduzindo ao mundo ao ver e falso. Não se trata de compreensão. A filosofia continental não se contenta com essa redução do mundo a um princípio bivalente. Ela quer compreender o discurso. Só que aí está sempre posto um elemento fugidio, porque ao mesmo tempo que eu me aproximo, ele foge. E aí vem a questão da possibilidade mesma de eu ler Nietzsche. E na minha avaliação, eu não conheço Nietzsche. Quer dizer, eu conheço a minha perspectiva avaliadora do Nietzsche, filtrada pela perspectiva francesa do Nietzsche. Mas o Nietzsche mesmo, impossível, né? Essa é a minha perspectiva, não estou dizendo que isso é verdade, né? Até porque nessa perspectiva não há verdade. A verdade era outra. Aquela que reduziu ao mundo a um valor de verdade. Essa não há. Entendeu? A perspectiva da compreensão, da hermenêutica, não temos verdade. Temos tentativas continuadas, e aí eu sempre volto ao Schleiermacher, de superação do mal-entendido, que é posto pelo texto. Mas a garantia dessa superação jamais é dada. Bem, antes também da gente entrar aqui na leitura Foucaultiana, eu disse para o Ivo que ia trazer dois problemas também que eu acho que são centrais na questão da recepção, que é o problema da tradução do texto. E veja, o Saulo é um ótimo, você é tradutor, né, Saulo? Então vamos ver se você... E aí eu peguei aqui, tem dois autores que eu li que trabalham essa problemática. Um deles é o Quine, né, um analítico, vamos dizer assim, né, epistemologia analítica. Mas ele pega, tem um texto que ele chama Falando de Objetos. E aí eles colocam uma situação central, que é a de um linguista, nem é um filósofo, é um linguista. E ele vai numa tribo X. E lá, alguém diz para ele, acho que o termo que ele usa é gagavai. Tá? E aí quando ele diz assim, o que significa gagavai? Como eu traduzo gagavai? Tá? Aí vem a questão assim, ó, é algo concernente a coelho. É algo concernente a coelho. O linguista percebe. Mas, é partes de coelho? É coelho ou é coelhice? Enfim, ele vai desenvolvendo todo o texto até mostrar que você não tem como atingir uma precisão na tradução, mesmo sendo um linguista.
Por quê? Porque a transposição do sentido de uma língua para outra é vedado pelo linguista. Ele faz essa... Não tem como. Sabe, todo texto diz isso, né? É um texto legal. Tem umas partes de filosofia bem analítica, né? A proposição, essas coisas assim, que requeriria algumas leituras. Mas, ainda assim, é um texto muito bom, que eu anotei aqui deixa eu ver aqui, ó. Eu anotei entre parênteses aqui, ó. O resultado, primeiro, desta investigação sobre tradução radical é o princípio da indeterminação semântica. Ou seja, a semântica, né, a relação do signo e o objeto que ele designa, mas eu não tenho como determinar semanticamente. Né? Há uma grande indeterminação na tradução de uma linguagem estranha a outra de diferente cultura, pela variedade de culturas e visões de mundo dos diferentes povos, que só permite uma mera vaguidade e aproximação das correlações semânticas. Ou seja, eu aproximo o sentido, mas não preciso. Então, já não há, para esse autor, né, a possibilidade. Né? A opacidade referencial e mistério entre as várias culturas e a língua chega a que podem dar-se diversas traduções de uma mesma sentença. Porém, vem a concluir por isso que a semântica, como teoria do significado, se dissolve. Ficaria a semântica como teoria da referência, que dá passo ao problema ontológico. Enfim, aí vem uma outra questão. Mas, enfim, não há como para ele atingir a precisão. E aí nós vamos ler, né, eu comento também que tem um autor, até que o Thiago estivesse aqui, mas depois vou falar com ele sobre isso, né, que é o Haroldo de Campos, que também tem um texto sobre, inclusive ele fala da estética, da recepção, da dificuldade da obra de arte. Né? Se eu só tenho a enunciação, como é que eu traduzo? Que é um problema mais sério em termos da linguagem literária do que da linguagem filosófica. Porque há um jogo nas palavras, na poética, por exemplo, assim, na sonoridade, que se você for fiel à semântica, você não pode ser fiel à sonoridade. E como é que você faz essa transposição? Aí ele vai dizer que, na verdade, a tradução, né, tem um texto imenso sobre isso, né, tô aqui, é uma criação. Então, vejam, desde os estudos da hermenêutica até os estudos bem contemporâneos, como esse do Quine, que é um estudo contemporâneo já debruçado sobre a linguagem, né, e aquele que quem fez USP, por exemplo, sabe que os professores que estudam filosofia da lógica e analítica terminam ali com o Quine, né? Porque ele acaba com tudo que veio antes dele, inclusive o Kant. Enfim. Mas esse é um problema posto, né? Então, por que eu trago esse problema? Não é para deixar as pessoas assim, dizer, então eu não vou compreender o autor. Mas é para entender por que o leitor tem uma leitura diversa do outro. Porque sempre que nós trabalharmos com a apreensão de um sentido, ele nos foge. E é por isso, justamente, que quando o Foucault ele escreve aquele texto, não sei se vocês leram, Nietzsche, Freud, Marx, como Aurora, é teatro filosófico, e tem nos ditos escritos lá. E ele vai falar justamente assim sobre a aurora de uma nova hermenêutica. Porque ele vai mostrar que os séculos passados você organizava a interpretação a partir do conceito de semelhança, principalmente século XIV, XV e tal. Que semelhança?
Basta nós vermos as exegeses bíblicas, tá? Que o homem é a imagem e semelhança. Então, toda a compreensão era determinada pela semelhança com algo. Então, nós tínhamos um cânone de interpretação. Aí o Foucault vai dizer assim, que quando surge o pensamento de Nietzsche, de Marx, de Freud, eles constroem, eles são a aurora de uma nova hermenêutica, porque eles não te dizem como interpretar um signo. Eles dizem que tudo é interpretação. Então não há mais nada a ser interpretado, porque tudo passou a ser interpretação. Esse é um texto central do Foucault, né, que me influenciou muito, que quem for ler o Nietzsche, A Aurora de uma Nova Ética, verá que eu parto da questão da interpretação, que eu acho que é central. E Nietzsche, mas aí vem assim, né, que nem a gente diz lá, não há interpretação certa. Então, se só há interpretação, como é que nós ficamos? Qual é o nosso limite? Como é que eu vou dizer que uma interpretação não faz sentido? É um problema sério. Porque você sabe, eu acho que... Aliás, não é o Geraldo está trabalhando com a questão lá do eugenismo, isso, aquilo, outro. Então, a gente sabe que houve apropriações diversas do Nietzsche, inclusive ligando ao nazismo, ligando a isso, ligando aquilo. Então, a gente está trabalhando... Ou a gente diz assim, ó, não, esse é o Nietzsche, ou existem diversos Nietzsches. Então, é um problema sério, porque, por um lado, a gente não quer admitir determinadas interpretações como possíveis. Essas que fizeram Nietzsche um nazista, Nietzsche isso, aquilo. Mas, se eu admito, a partir da leitura Foucaultiana, e a leitura francesa, de uma forma geral, ela vai nesse sentido. Mesmo que você pegue... Tipo, você pega o Foucault, você pega o Deleuze, eles têm nuances, mas eles sempre vêm a questão da interpretação, a questão do círculo das interpretações. Então vai estar posta essa problemática daí do sentido e do valor. Tá? A gente vai ter isso muito presente. Que aí você tem quando o Ivo falou, óbvio, que associação. Quando o Ivo falou da questão os signos e poderes em Nietzsche, do Leon, né? Aqui o professor, né? E ele trabalha isso, justamente essas relações entre os signos e como há uma relação entre sentido, valor, sentido, poder, sentido, que é muito ligado à leitura francesa e mais à leitura deleuziana. Mas aí a gente vai entender que, diferentemente do Foucault, que num dado momento vai nos dizer assim, ó, eu não vou mais trabalhar Nietzsche. O Deleuze nunca deixou de trabalhar Nietzsche, mas nunca disse, esse é o meu Nietzsche. O Foucault faz isso num dado momento. E é por isso que eu trouxe aqui esse texto, que é a metodologia no trato do texto nietzschiano, né? Como Foucault faz essa metodologia, partindo justamente da afirmação desse texto, né, que percebe que o Nietzsche não multiplica os signos do mundo, mas muda a relação com ele, já que não há nada a ser interpretado, porque tudo, para ele, é interpretação. É a leitura que eu acho que coloca a problemática do texto, da leitura, da interpretação, em todos os sentidos que impedem a obtenção tanto de uma primeira origem quanto de uma resposta definitiva. Contrapondo-se a esse texto do Foucault, depois o Deleuze vai escrever que o Nietzsche é a aurora de uma contracultura. Porque, segundo a avaliação deleuziana, Marx e Freud produzem
ressignificações, um através do Estado e outro através da família, tá? Enquanto o Nietzsche é a aurora de uma contracultura, porque ele vai ler assim justamente o pensamento dele como uma máquina de guerra móvel, contra ou em direção à rejeição do que seja a lei, do contrato, da instituição. Então, por isso ele não fez ressignificações. É um texto bem interessante do Deleuze, né, onde ele começa perguntando quem é Nietzscheano, quem faz uma boa monografia sobre Nietzsche, ou o cidadão lá que foi com uma bomba e disse: viver não é sobreviver, e morreu. Então, ele é um texto mais político, bem mais do que o Nietzsche e a filosofia, embora tenha nele partes da compreensão de Nietzsche e a filosofia. Quer dizer, é esse pensamento, e aqui é bom lembrar que o que nos faz pensar, né, para Deleuze, é aquilo há uma violência que me faz pensar. Entendeu? Então a filosofia não seria apenas uma recognição, uma representação, uma identidade, mas seria uma criação. Então, para sair desse lugar, desse pensamento, o pensar tem que ser uma máquina de guerra móvel contra tudo que está dado. Então tem muito a ver com a filosofia dele, né? Que depois a gente vai ficando cada vez mais radical, não é um termo, mas mais guerra móvel, vamos dizer, usar a mesma terminologia que foi traduzida pelo que ele disse, né? Ela vai atingindo assim, você vai lendo os primeiros platôs e obras assim, quando ele vai realmente recusando todo modo de pensar do que nós chamamos aqui tradição. Nesse sentido, eu inclusive estou escrevendo, a parte do Foucault já está bem prontinha, do Deleuze ainda falta, um livro que se chama Por que Foucault e Deleuze são Nietzscheanos. E, a meu ver, eles são Nietzscheanos, eu termino esse texto assim, justamente que... Você lembra aquela passagem que o Nietzsche diz: ordeno que me percais para que vos encontreis? Uhum. Acho que é do Etiomo. Tem duas. Mas enfim, então, o que eles fazem? Eles abandonam o Nietzsche. Uhum. Entendeu? Então, o Nietzsche, né, tem aquela questão dele dizer assim, jamais quis uma ágora extemporânea. Né? Ele se apresenta: eu não quero que me tornem santo. É Etiomo, né? Ele quer justamente... não é uma igreja. Tá? E aí esses autores, a meu ver, eles se valem da filosofia de Nietzsche para pensar, para a construção do seu pensamento. Então, eles se afastam de Nietzsche quando deles se apropriam para construir seu próprio pensamento. E aí a gente vai ver que a interpretação, a leitura deles já tem presente esses elementos. Mais em Deleuze e menos em Foucault, que tem dois textos, esse do Nietzsche, A Aurora de uma Nova Ética, e se a gente for pegar aquele texto, Nietzsche História, né? Acho que é isso, acho que é Genealogia e História, Genealogia e História. O Foucault ali, ele tenta fazer uma leitura extremamente fiel ao texto. Fiel em que sentido? Ele justamente vai ver assim, quais são os conceitos e como eu vou traduzir esses conceitos do alemão. Então é aí que ele usa proveniência, diferente de origem. Então ele busca aquela precisão conceitual. Nenhum texto do Deleuze, embora ele tenha sido responsável também pela Gallimard, né, pela obra da tradução para o francês, o Foucault, em algum momento, tentou compreender o pensamento, ou seja, no sentido schleiermachiano de vencer o mal-entendido.
Deleuze, eu acho que já começa uma leitura perspectiva do Nietzsche. Não apenas de todos os autores que o Deleuze escreveu sobre, enfim, sobre o Hume, sobre o Kant, sobre isso. Então, cada um desses autores já tem uma leitura que tem a ver com o modo como ele filtra. Né? Então, aqui, por exemplo, quando eu trabalhei, que é o texto que saiu nos cadernos e agora continua, enfim, tem muito mais, né? Que, de um lado, em Foucault, por exemplo, há um método no trato dos textos nietzschianos. É uma metodologia nesse trato, como Nietzsche, Freud e Marx, e Nietzsche, genealogia histórica. E nesses textos ele propõe o quê? A leitura do texto, a interpretação filosófica, ou seja, ele tenta atingir a precisão conceitual a partir de uma leitura interna ao texto. Mesmo reconhecendo a impossibilidade, e com certeza o Foucault reconhece, ele tenta, que é mais ou menos, eu acho que o exercício que eu estava conversando com o Ivo, né, que vocês têm tentado, né, de apreender como é que é essa leitura higienista e que eu consiga trazê-la na sua, não é o termo, mas é pureza conceitual, ou seja, sem deixar que os meus conceitos se misturem com os conceitos dessa leitura. Mas é sempre um exercício. E o Foucault, em algum momento do pensamento dele, ele tentou. E eu acho que o texto que melhor apresenta isso é o Nietzsche, Genealogia Histórica. Enfim. Aí, depois, em 1975, ele diz ter ficado mudo acerca do Nietzsche, levando-nos a perguntar o que se processa entre 67 e 71, quando Foucault falava sobre Nietzsche, para o emudecimento dele. Então, tem uma entrevista, né, que ele dá, e referindo-se a Heidegger e a Nietzsche, ele diz: talvez eu escreva sobre eles algum dia, mas nesse momento eles apenas serão para mim instrumentos de pensamento. Que é a questão da conhecida leitura Foucaultiana como caixa de ferramentas, tratar o Nietzsche, né, que é o termo que a gente usou. Ou seja, ele tira do Nietzsche, vamos dizer assim, a relação conceitual que permite a construção do pensamento nietzschiano. Por exemplo, ver uma política em Nietzsche, ou ver uma ética, ou ver uma exposição do mundo, do tempo e tal. Então, não são conceitos que produzem, mas são conceitos que eu me aproprio para usar como instrumentos para eu pensar. Então, já é uma leitura aqui que abandona a tentativa de compreensão do texto a partir do entendimento dos conceitos para usar os conceitos como instrumento. Né? Então, ele considerou, né? E nessa mesma época em que ele é entrevistado, ele diz: se fosse pretensioso, daria como título ao que eu faço Genealogia da Moral. Que é a história da sexualidade. A história da sexualidade é uma genealogia da moral. Aí ele diz, né, sou simplesmente nietzschiano e tento, dentro do possível e sobre um certo número de pontos, verificar, com a ajuda dos textos de Nietzsche, mas também com as teses anti-nietzschianas, que são igualmente nietzschianas, o que é possível fazer nesse ou daquele domínio. E aí ele vai realmente, na minha compreensão, a história da sexualidade, principalmente o volume 1, né, é uma genealogia da moral. Todo o texto dele, ele vai usar a genealogia nietzschiana, lembra? Quer dizer,
Existem valores a partir dos quais eu avalio, mas existem avaliações que determinam o valor desse valor. Então ele vai buscar essas avaliações. O procedimento genealógico nietzscheano, verificar a relação entre determinados tipos, determinados valores, como vem. E é isso que ele faz, uma genealogia da moral, abandonando o lugar de intérprete para assumir o lugar do pensador. E é nesse sentido que eu acho que ele é eminentemente nietzscheano, porque justamente em algum momento, depois de compreender o pensamento de Nietzsche, ele o abandona. Mas quando ele o abandona, ele se torna mais nietzscheano. Porque ele não cultua o dado, mas procura o novo. É essa a relação que eu gosto de estabelecer, né? Aí se você vem, na introdução das obras completas do Nietzsche, lemos, né, para mostrar que Foucault preocupou-se, juntamente com Deleuze, né, com a edição das obras completas do Nietzsche, dado que a edição francesa desta obra foi dirigida por Foucault e Deleuze inicialmente, e depois por Deleuze e Maurice de Condillac. Tá? Então tem aqui, eles colocam na introdução: desejamos que o novo dia, trazido pelos inéditos, seja o do retorno a Nietzsche. Desejamos que as notas que ele pôde deixar, com seus múltiplos planos, resgatem aos olhos dos leitores todas as suas possibilidades de combinação, de permutação, que contenham agora para sempre, em matéria nietzschiana, o estado inacabado do livro há de vir. Supondo que eu traduzi, porque aí já vem, né? Mas percebem que assim, quando ele traz, há aquele esforço de trazer, mas colocam que é um livro há de vir. Quer dizer, você tem, porque foram publicados pela primeira vez os fragmentos póstumos, foi nessa edição. E essa edição que esses autores estavam trazendo uma edição crítica. E não aquele... O que tinha antes era a obra Vontade e Potência, se não me engano, os 2 volumes, ou algumas traduções, poucos volumes, mas não a edição crítica, trazendo os fragmentos póstumos, para que se pudesse tentar compreendê-los. Né? Mas ainda assim colocam todas as suas possibilidades de combinação, de permutação, em matéria nietzschiana, né? Que é trazer a obra, é trazer todas essas possibilidades. E aí ele também diz, o Foucault, que não é menos verdade, que o surgimento de Nietzsche constitui um corte na história do pensamento ocidental. O modo do discurso filosófico mudou com ele. Então, nós temos, de um lado, a impossibilidade, desde Nietzsche e por causa, quem sabe, de Nietzsche, do atingir a verdade ou atingir a precisão, que só há interpretações, e, ao mesmo tempo, nós queremos ler Nietzsche e atingir a compreensão do texto dele. E vocês, com a recepção, mais ainda difícil, e vejam, eu considero um trabalho muito bom, muito interessante, instigante e importante, porque é ver como esse autor foi lido em determinados momentos. A sorte também dos leitores é o fato de o Zaratustra, enquanto revolucionário, a língua alemã, ter sido datado. Porque enquanto obra, se fosse um valor literário, o que eu faço de transpor essa literalidade estética em outro discurso? É bem mais difícil do que um conceito que sequer unívoco. Não é o caso do Nietzsche. Bom, aí eu considero assim, a filosofia de Foucault
busco filosofar de Nietzsche, imbuir-se do discurso dele, ou aplicando as leituras que o pensador francês faz da literatura, da escória e da política. Acrescente-se as da loucura e da sexualidade. Enfim, não busca Foucault também a filosofia em tudo? Não estaria o Silenciar ou a Mudez de 75 alusiva a Nietzsche, transposta para um fazer nietzschiano? Afinal, guardada a pretensão, Foucault diz fazer uma genealogia da moral. Então, nós vamos pensar a leitura que o Foucault faz de Nietzsche e a filosofia dele. Vocês sabem que o Foucault tem um período da arqueologia, né? Mas depois ele tem um período bem genealógico, que é quando ele trabalha bastante as relações saber-poder, que se inicia ali em Vigiar e Punir, né? E vai continuar em todas as obras. Ele nunca abandona as relações de poder, que são introduzidas, claro, por Nietzsche, né? E entenda-se aqui essas relações, não o poder como representação, né? A função, o soberano, isso, mas a constituição daquele. Então, você percebe ali que quando ele diz, por exemplo, se eu tenho um saber, isso me gera uma relação de poder com relação ao outro. Então, eu quando dou aula sobre o Foucault, eu explico isso a partir da etiqueta. A gente vai pensar por quê? O que é etiqueta? Etiqueta não tem valor nenhum, mas ela é uma relação de poder. É um saber que diz quem sabe, quem não sabe manusear, se sentar, e aí com isto exerce um poder sobre o outro. Ele não faz parte. Então, a gente vê assim, por quê? Porque não é o saber oficial do cientista. Não. Qualquer relação de saber, ela regera uma relação de poder. E vice-versa. Ou seja, então é por isso que ele vai falar dessa microfísica, que existem relações de saber e de poder por toda a sociedade. Então você vê que quando ele privilegia a interpretação em Nietzsche, quando ele privilegia o estudo da genealogia de Nietzsche, é porque ele vai fazer uma genealogia e vai trabalhar compreendendo o passado, o presente e tal, a partir das relações de saber e de poder. Então, ao abandono da compreensão, e aí, o que é a genealogia? Não é mais um conceito a ser compreendido como em genealogia e história. A genealogia é um procedimento para compreender as relações de saber e poder, para compreender a história da sexualidade. Por exemplo, particularmente no que concerne ao último volume lá da história da sexualidade, a leitura séria, assim, não fiz, né? Mas, assim, essa questão dele retomar um pouco do Platão e tal, não, Nietzsche jamais assinaria a retomada de... Entendeu? Mas isso não faz com que ele deixe de ser Nietzsche, na minha perspectiva. Por quê? Porque ele justamente vai tentar pensar as questões que se apresentam para ele. E assim eu entendo o discurso nietzschiano, de dizer, me abandone e me encontrarás. Ele não diz, né? Aqui eu estou parafraseando. Bom, então como tem aqui, Nietzsche, Marx e Freud, eu já expliquei, né? E aqui eu vou dizer, porque ele justamente nesse texto, ele vai falar de que a linguagem não diz exatamente o que diz, e de que a linguagem
ultrapassa de alguma maneira sua forma verbal. O que tem aqui? Eu tenho o que é dito, mas por trás do dito tem outro dito não dito, que é aonde vai o discurso da psicanálise, entendeu? Onde vai o discurso propriamente do Nietzsche, quando fala que um granito de fato determina nossa ação e que o pensamento consciente é a última parte e a parte mais frágil e falível. Então, quando você diz que a linguagem não diz exatamente o que diz, você está colocando uma dimensão do sentido que está sendo vinculado de uma forma latente. E é essa percepção que aproxima o Nietzsche do Freud, tá? Que é justamente aquela percepção de que o que você diz tem o que você não diz no que diz. E é esse discurso que é o essencial, né? Aquele discurso que está lá velado, né? Então, ele diz, né? E aí ele vai falar da semelhança, que eu já coloquei para vocês, né? Aí, o que acontece? Ó? Nietzsche, Marx e Freud transformam a natureza do signo e modificam o modo como ele, em geral, podia ser interpretado. É a recusa de uma interpretação instituinte, pois os signos, antes de serem oferecidos, são já interpretação, e por isso a interpretação se torna tarefa infinita. Ela não pode acabar, porque não há um elemento originário que detém o sentido e nem um elemento final onde nós possamos encontrar. Então ela aparece como uma abertura irredutível. Aí é essa maneira que eu leio Nietzsche, né? Então chega um momento que diz assim, o que são as forças? Você vai falar depois o que são para a beleza. O que são as forças? É uma interpretação do mundo. Não é conferir ao mundo um efetivo. O que é a ética? É uma interpretação. Porque eu não tenho outra maneira senão a de ser um intérprete. É como eu leio, e aí com essa influência muito grande deste texto do Foucault, que diz o inacabamento da interpretação, o fato de que ela seja sempre dilacerada e que ela permaneça em suspenso nos seus próprios limites. Diz também, cada signo é em si mesmo não a coisa que sofre a interpretação, mas a interpretação de outros signos. Então você perde a possibilidade mesma de atingir algum estado terminal da compreensão do autor, né? Já que, como eu disse nesse texto, do outro, Genealogia e História, ele tenta principalmente a precisar os termos, né? Aí, e concluindo sobre esse texto do Genealogia Histórica, afirma, em nossa avaliação, o texto de Foucault encontra sua tese acerca da distinção dos termos origem, proveniência, ascendência, nascimento e surgimento no texto. Para a genealogia moral, consistindo a leitura dele em uma análise detalhada das palavras. Neste momento da trajetória do Foucault, ele não emudece diante de Nietzsche, mas professa seu discurso através da investigação. O mesmo se dá quando relaciona a proveniência do corpo ao corpo e tudo que diz respeito ao corpo. Ao introduzir o primado do corpo em Nietzsche, desde a pesquisa da proveniência, Foucault relaciona história e corpo na investigação genealógica. A genealogia, como análise da proveniência, que eu estou citando, está, portanto, na articulação do corpo com a história. Aí depois, em A Vontade de Saber, vemos que ele principia com uma suspeita alusiva à repressão do sexo, como expressão de sua história, mas não no sentido de refutá-lo ou de falseá-lo, mas justamente querendo situá-lo nos discursos sobre o sexo nas sociedades modernas desde o século XVII, de modo a entender o sentido e o valor postulado no devir dele. Recorre, para tanto, ao documento registrado, ou, nas palavras de Nietzsche, ao longo texto difícil de decifrar do passado moral humano. Como decifrador de hieróglifos,
Foucault desce às profundezas de cada gestação discursiva, visando a mostrar seu processo de surgimento e modificação. Daí ele recorrer a textos de 1769. Bom, tá. Por que recorremos às referências bibliográficas de Foucault? Por que ensejamos com tal procedimento? Ora, mais do que expor as teses Foucaultianas sobre a sexualidade, queremos mostrar o nietzschianismo de Foucault presente no seu discurso filosófico, desde e particularmente em A Vontade de Saber. Foucault, genealogista, prefere, bem como Nietzsche, o cinza, isto é, o documento havido, os registros passados, o longo texto hieroglífico difícil de decifrar do passado moral humano. É nele que vai encontrar o que foi dito sobre o sexo a partir do século XVII e, nesse sentido, proceder à revisão ou à ressignificação da hipótese da repressão. Bem, o que nós temos ali na a história da sexualidade? Aí quando eu faço essa leitura e tento compreender o Nietzsche de Foucault, justamente comparando o que há ainda no texto dele, que é ainda e também de Nietzsche. Então você consegue estabelecer esta relação entre o pensamento e uma metodologia e o autor a partir do qual ele partiu. E também verificar as diferenças, mas sempre como uma tentativa de superação desse mal-entendido que é dado pelo texto. Porque dizer que eu atingi o pensamento Foucaultiano, o pensamento nietzschiano, não é possível. Mas, enquanto trabalho com a linguagem natural, mas você tem um conjunto de conceitos que estão presentes na maioria dos leitores de Nietzsche. E aí você tem um procedimento. E aí você vê como esse procedimento continua presente nesse pensamento. Embora seja um procedimento agora que tenha, de um lado, a sua proveniência nietzschiana, mas de outro, o seu abandono pelo uso. Então, aí nós vamos ver uma série de coisas, como a inverdade, como aqui uma citação, buscar a instância da produção discursiva, que evidentemente também organizam silêncios, de produção de poder, das produções do saber. Gostaria de fazer a história dessas instâncias e dessas transformações. Então, em certo sentido, se a gente pensar naquela citação do Nietzsche, da genealogia da moral, em que ele coloca ver a proveniência do valor. Aí ele vai botar o surgimento, o desenvolvimento, a transformação. Ou seja, não se trata de pegar o valor como dado, mas de perceber a própria história de oscilação dele, tá? Que é o que a gente vê na genealogia, quando ele pega lá, por exemplo, bom e mal, bom e ruim. Como eles significavam, que Nietzsche bota bom igual a belo, igual a amado, igual a feliz, enfim, e depois só o bom passa a ser o sofredor, enfim, há uma mudança de avaliação do valor, há uma mudança do tipo. E quando a gente lê essa citação do Foucault, é o mesmo procedimento com a história da sexualidade e da repressão. Como surgiu, como se modificou, e esse processo. Então, há igualmente o reconhecimento da existência de um elemento fluido, que é o sentido, e do elemento duradouro, que é o procedimento. Então, por exemplo, a questão da história da sexualidade é o quê? Bom, sempre houve sexualidade. Quando se começou a usar o termo sexualidade, qual é o sentido? Como esse termo se formou? Então, por isso o estudo é um estudo de moral, porque a maneira como se relacionavam e o que se dizia sobre o relacionamento sexual na Grécia
na época medieval, tal. Isso você só pode encontrar no longo texto hieroglífico difícil de decifrar do passado moral humano. Então veja o problemática que o Nietzsche nos coloca, e o Foucault igualmente, né? Porque ele diz que as hipóteses inglesas se perdem no azul justamente porque não vão no documento escrito. Mas, todavia, o documento escrito já é produto de uma leitura de mundo que nós lemos a partir do nosso mundo. Então, é o mesmo exercício que o Foucault faz. Mas eu ainda acho que não temos como parar de fazê-lo, mesmo reconhecendo que o dado é o problema e não a solução. É a mesma coisa se eu fosse fazer, que não temos, por exemplo, uma genealogia da guerra. Nós temos tratados sobre guerra, mas não temos uma genealogia das guerras, que venha a ver o significado de guerra, ou de todos os termos referentes à belicosidade, assim como eles eram compreendidos, supondo que nós possamos chegar. Porque justamente o argumento nietzschiano, por isso que não há origem, é porque você não tem um sentido último, porque é tudo interpretação. Então, o que ele percebe é essa mudança de interpretação da história. A história é uma história dos sentidos e não da perspectiva absoluta. Sentidos em movimento? Sim, porque, por exemplo, quando eu falo elemento fluido e elemento duradouro, você assim, sempre se castigou. O Nietzsche tem na genealogia moral toda uma parte sobre o castigo. Sempre. Desde que, enfim, a gente pega lá, você tem milhão, aliás, o que mais tem é uma diversidade. Chega a ser uma festa, né, assim, como se castigava. Né? Qual é o sentido do castigo? Esse é o elemento fluido. Você podia castigar na Grécia por X, castigar na Idade Média por Y, castigar hoje. Então, o procedimento é duradouro, o sentido é fluido. Então, é esse sentido que Nietzsche chama de valor. O valor é o sentido. Quando o Deleuze vai trazer que o Nietzsche muda a relação essência e aparência sobre sentido e valor, é porque ele vai falar do sentido das forças, do valor e da vontade. Mas, enfim, se você equipara, o sentido é o valor. Porque não existe um sentido que já não seja um valor. Mas pois não. No caso da história da sexualidade, Foucault ele termina o terceiro tomo fazendo toda uma análise de uma nova erótica que ele propõe através da interpretação dos sonhos, da Timidoro, né? Isso. Mas dá a impressão que ele busca, na realidade, essa nova erótica já na Grécia. Não fazendo assim digamos assim, um padrão de moral, mas ele vai falar o quanto nós perdemos. Sim. Né? Sim. De referencial. Ele retorna de fato aos gregos. Parece que ele volta à filosofia helenística, né? E nesse sentido, o Nietzsche também voltou aos gregos, né? Sempre, nunca saiu dos gregos propriamente, do elogio aos gregos, vamos dizer assim, né? Saiu. Mas enfim. Só que ali, por exemplo, ele pega um determinado período grego que não é o mesmo do Nietzsche, né? E é por isso que eu ouso dizer, porque afinal de contas o Nietzsche não disse, ele nem leu Foucault nem pôde, coitado, que eu acho que o Nietzsche não autorizaria. Entendeu? Porque o período que o Nietzsche fala da Grécia é diferente do que o Foucault fala. Entendeu? É quase a época primeiro de Hesíodo, né? Depois do Homero ali, já começa um certo, que ele vai considerar o platonismo, um declínio. Né? E há uma mudança toda na sociedade grega naquele momento, que ele vai chamar de decadência. Eu acho que é a decadência porque você tem um apogeu de uma determinada forma de cultura e aí o declínio dela para surgir outra. Né? Enfim, mas exatamente, mas aí você vê, porque o que eu quero mostrar assim, tentar compreender, na verdade não é propriamente mostrar, porque eu não trouxe aqui nenhuma revelação,
mas é ver nessa leitura francesa, e essa leitura vai ser a leitura do Foucault, a leitura do Deleuze, a leitura do Derrida, a leitura do Klossowski, enfim, a leitura francesa, de uma forma geral, de Nietzsche, sempre ela vai estar ligada à filosofia de quem leu Nietzsche. Aí você vai ter a diferença entre a aurora de uma nova hermenêutica e a aurora de uma contracultura em Deleuze. Porque aí você tem esse pensamento como uma máquina de guerra móvel. Então, eu acho que há uma especificidade da leitura filosófica, em termos de recepção, que ela acaba sendo uma interpretação que se expressa conceitualmente, mesmo que o conceito esteja criado. Entendeu? Então, é diferente, por exemplo, de, vamos dizer assim, de uma interpretação nazista do Nietzsche, que não é uma interpretação que parte de conceito para gerar um novo conceito, para se apropriar de um conceito, mas é, no caso, uma que faz um uso de dominação. Então, o pensamento deixa de ser criador para se tornar estéril enquanto pensamento, mas enquanto uso de dominação. Então, eu penso isso para pensar alguns parâmetros da compreensão filosófica, ainda que interpretação, e da compreensão doutrinária, que não tem essa relação de deixar o sentido livre. Entende? Por livre eu quero dizer assim, sem aquela determinação dogmática. E aí uma leitura como essa é uma leitura dogmática porque fecha o sentido nele mesmo. Por mais que nós tenhamos aqui, e vamos ver os dois pensadores franceses, o Nietzsche e o Foucault e o Deleuze, a gente vai ver que mesmo neles, assim, está aberta assim, aquela possibilidade do outro sentido não posto, o que é diferente de uma interpretação dogmática, que se apropria do pensamento para negar a possibilidade dele. Então, eu acho que isso dá uma medida da gente fazer a diferença do que se pode em termos de leitura e do que não se pode. Ou seja, determinar um único sentido é recusar a possibilidade da interpretação. E isso eu diria que os autores franceses não fazem. Mesmo quando a gente terminar com a leiturinha do texto do Barthes, que eu adoro, que é a morte do autor, e é por isso mais que eu quero, porque como eu vou trazer o próprio texto dele, não todo, mas algumas passagens, acho legal vocês irem lendo para a gente discutindo essa questão de como só temos agora o discurso e não mais aquele que fala, do discurso. Bom, aí tem diversas pessoas, ele vai falar do Concílio de Trento, da proposta cristã, enfim, ele vai fazer toda essa história do volume 1, da sexualidade, mas aí, é discursar, essa última encontrar-se na questão do poder. Assistimos um anúncio enquanto exercer-se em um processo contínuo de controle e proliferação, um jogo de alternância e continuidade. No limite, uma luta entre vencedores e vencidos, movido pelo exercício contínuo de vencer resistências. O poder, em Foucault, não se localiza, ao contrário, se difunde. São redes que se exercem por todos os lados e em todos os momentos. Persistência ao invés de cessação, de pausa temporária ou interrupção abrupta. É continuidade da disputa, do jogo, alternância completa. Daí o conceito de luta que percebemos subjacer ao poder Foucaultiano. Nesse sentido, não podemos deixar ver o discurso filosófico de Nietzsche atravessar, e por que não dizer, definir o de Foucault. Afinal, esse poder que se exerce pode ser compreendido desde a luta,
preconizada por Nietzsche na base do estabelecimento das significações. E aí a gente vê esse conceito, porque eu tenho que perceber nesse autor o que está presente ali. E aí você vê que quando ele está descrevendo essa luta, é a mesma luta que o Nietzsche descreve como base das relações. Aí continua, ó. Voltemos à genealogia. Em A História da Sexualidade, cujo próximo passo é a investigação da ciência sexual, que se inicia com um balanço dos discursos que se multiplicam sobre o sexo nos últimos 3 séculos, marcando que até Freud houve mudança de segredo. Tratava-se mais de ocultar e tal, né? Aí vai falando, aí aqui, ó. O importante é que o sexo não tenha sido somente objeto de sensação de prazer, de lei ou de interdição, mas também de verdade ou falsidade. Que a verdade do sexo tenha se tornado coisa essencial, útil, perigosa ou temida. Em suma, tenha sido constituído em objeto de verdade. Tá? Então, e você vê o mesmo tipo de análise que o Nietzsche põe a verdade como um tipo de erro, sem o qual nós não poderíamos viver. Então, ele é colocado o discurso médico que determina o que é a sexualidade e aparece como o discurso da verdade, a partir do que se pode e do que não se pode. Né? Enfim. Né? Mas, desculpa, aí daí tem 2 registros assim imbricados, que é o da verdade e o que se pode e o que não se pode é moral, né? Sim, mas aí vem a mesma questão que quando você entra, lembra aquele texto do Nietzsche sobre eu não posso me enganar, que ele fala sobre a questão da verdade. Se eu não posso me enganar, ele mostra que a questão da verdade é uma questão moral. Sim, e você vai ter a mesma coisa em Foucault. Entendeu? O que eu quero dizer, ó, é que quando ele faz a genealogia da moral na história da sexualidade, há um determinado momento em que o discurso médico, por exemplo, que aparece como um discurso de neutralidade que diz sobre a verdade de algo. Então você faz uma classificação do que é saudável e do que é doentio. E que nisso está um discurso sobre a verdade do sexo, que na verdade é um discurso moral. Porque a genealogia da moral mostra isso. No mesmo sentido que aquele Nietzsche fala sobre a verdade, entendeu? Quando ele fala do Descartes. Ele diz assim, bom, eu não posso me enganar, eu não quero me enganar. Bom, então a questão não é a verdade. A questão é que eu não posso enganar. Então, estou no terreno da moral. E não no terreno da verdade, que é a grande questão, que para Nietzsche não existe verdade. Né? São só ficções reguladoras. Né? Mas sem essas ficções reguladoras nós não podemos viver. Mas ver a história da sexualidade, do sexo, é ver também a história da verdade sobre o sexo. Da verdade no sentido do que pode e do que não pode. A história da loucura, tu vê uma série de coisas. Agora, só um fato pitoresco, pra gente dar uma relaxadinha, que nem é pitoresco nem relaxa, né? Eu estava vendo esses dias assim, ó, a história da lobotomia, né? que era um exercício de controle, principalmente para as mulheres. Né? Então, aquelas que não se comportavam muito bem, taca-lhe lobotomia, né? Porque aí acalma, obediente. Algumas ficam aleijadas, não falam, outras morrem, mas enfim. Né? Não só para mulheres, para prisioneiros, para isso, para aquilo. Então, você tem uma verdade sobre a doença. E um controle no terreno moral. Aí eu vi, porque eu estava lendo um texto lá sobre a família Kennedy e a filha do Kennedy fizeram lobotomia. Que ela fugia lá do convento. Tinha alguns problemas, mas os problemas principais é que não havia um controle sobre a sexualidade da moça.
Aí fizeram uma lobotomia, a irmã do presidente Kennedy. Aí eram vários irmãos. Então fica assim, né? Então, por que eles fizeram? Porque, na verdade, né, uma forma de corrigir alguns problemas de psicose, disso, daquilo. É a verdade. Mas a verdade não é verdade, é moral. Quando a gente vê algumas coisas assim, elas são assustadoras, né? Mas enfim, isso era uma coisinha pitoresca para vocês verem assim, ó, que há um dado momento que se diz o que é a verdade sobre um procedimento, sobre uma relação. A verdade, por exemplo, diz, um dado momento histórico, que estão querendo voltar, que o sexo é procriação, é homem e mulher, é isso e aquilo. Essa é a verdade. Entendeu? E aí o outro é a mentira. E por isso ele vai ser banido. Mas aí quando você diz, por quê? Porque você chega no terreno moral. Você chega no terreno de valores morais. Que é justamente o que o Foucault procura. Enfim. E aí ele faz ele traz muita coisa interessante, enfim, também sobre a confissão, né, que depois é interessante, mas enfim, aí eu nem vou falar porque então ele vai falar, sempre no campo da correlação de força que deve-se tentar analisar os mecanismos do poder, né? Então, todo o discurso dele sobre o sexo emerge da relação de poder enquanto múltiplas e móveis. Em vista disso, ele o analisa não por uma remessa à repressão ou à lei, mas em termos estritos de poder, no sentido sempre de campos de força em combate, na mesma acepção de Nietzsche. É isso que o leva, com relação à genealogia da moral empreendida e à história da sexualidade, a estabelecer 4 regras metodológicas entendidas como prescrições da prudência. É a regra da imanência, que se configura enquanto remete o conhecimento acerca da sexualidade a uma constituição que vem a ser a partir da relação de poder. Se a sexualidade se constitui como domínio a conhecer, foi a partir de relações de poder que a instituíram como objeto possível. Então, não é dado. Há relações de poder que colocaram isso como possível, isso como verdadeiro, isso como moral. As relações de poder-saber não são formas dadas de repartição, são matrizes de transformações. Quer dizer, são sempre essas relações que vão se estabelecendo e se transformando, né? E aí ele vai, enfim, falar de outras coisas, e só para concluir aqui, né, a história da sexualidade, enquanto obra de Foucault, é objeto da investigação genealógica empreendida por ele em A Vontade de Saber, enquanto genealogia da moral dele, pois se trata de, a partir dos documentos do passado, retraçar a constituição do saber sobre o sexo desde as relações de poder, e no embate de o saber produzido gerar novas relações de poder. Desse modo, há em Foucault uma implicação recíproca entre saber e poder que se objetiva nos discursos políticos, econômicos e da sexualidade. Analisar genealogicamente a sexualidade é precisar essas relações de poder-saber no decurso da história, apontando para o elemento fluido delas e para as estratégias que propagam seus dispositivos. Dentre elas, Foucault cita a esterilização do corpo da mulher, enquanto processo mediante a qual o corpo foi analisado como corpo sexualizado e aparece como efeito de uma patologia que coloca o corpo feminino na ordem das práticas médicas. A pedagogização do sexo das crianças, em que a criança é posta como se dedicando a uma atividade sexual. A socialização das condutas de procriação, que se configurou através do controle da fecundação dos casais. A psiquiatrização do prazer perverso, quando o próprio instinto sexual é isolado enquanto biológico e psíquico, à mercê de anomalias e requerente de tecnologias corretivas.
O ponto alto do livro está no item de domínio, e mostrar que todas as estratégias da esterilização do corpo da mulher, a psiquiatrização do prazer perverso, não são uma forma de inibir, controlar ou suspender a sexualidade, mas de bem diverso, através das estratégias de poder saber que ela se produz, isto é, surge como sexualidade. O poder é uma relação diversa de uma substância e sem possibilidade de uma localização. Não é uma qualidade inerte a alguns e ausente em outros, mas uma rede presente em todas as instâncias. O saber envolve objetos, conceitos, adesões, teorias e congêneres, mas é, ao mesmo tempo, resultado de determinadas relações de poder que o produzem como saber, e esse saber produzido joga novas relações de poder, confirmando a existência de uma aplicação recíproca entre poder e saber em termos de constituição de um e de outro no decurso da história como palco das forças em lutas constantes. A história da sexualidade configura a genealogia da moral Foucaultiana, em que silencia o intérprete para vir a ser o filósofo. E, nesse sentido, vemos que Foucault é nietzschiano ao se apropriar dos conceitos de Nietzsche e realizar a investigação de poder e saber no volume 1 da História da Sexualidade, consistindo o procedimento genealógico e os conceitos nietzschianos em instrumentos para pensar as questões Foucaultianas, cujo método é a apropriação filosófica de conceitos vertidos para o discurso filosófico daquele que os emprega, isto é, de Foucault. Então, ao mesmo tempo que há uma interpretação do autor, há uma apropriação dos textos para que ele construa a filosofia dele. Mas o Foucault assume, diz isso na época, como eu li para vocês, preocupado lá, começou com a tradução dos póstumos de toda a obra do Nietzsche, depois deixou para o Deleuze, só que em dado momento ele diz: eu não falo mais sobre Nietzsche. O Nietzsche, para mim, é uma caixa de ferramentas, instrumentos de pensamento. O que a gente vai ver é que enquanto ele reconhece essa apropriação dos conceitos para a construção da filosofia, outros pensadores não fazem. Em certo sentido, a gente vai ver que o Deleuze faz a mesma coisa, mas ele não diz que faz. Não que eu acho que ele deveria ou não, mas enfim, não há um momento de dizer, a partir desse momento eu não comento mais textos, eu vou fazer isso. E aí você vai ver que a história da sexualidade é nietzschiana, todos os conceitos nietzschianos, tudo. Mas ele pega esses conceitos é como se eu dissesse para vocês, hoje eu vou fazer uma genealogia da guerra, agora, né? Vou pesquisar isso. E fosse aplicar os conceitos de luta, os conceitos de sentido, valor, enfim, e o procedimento genealógico na história das guerras. E escrevesse uma genealogia da guerra, ou uma história da guerra. Então, para mostrar assim que aqui, quando a gente chega, vamos dizer assim, todos os textos de Foucault, eles são apropriadores. Então, não há uma neutralidade e uma tentativa de buscar o pensamento, seja ser o seu próprio pensamento. Que é o que a gente vê na primeira compreensão do Nietzsche como a aurora de uma nova hermenêutica. Então você tem ali os elementos que permitem a ele continuar a hermenêutica, que é a genealogia.